E a gente vai abrir o programa de hoje com um vídeo mostrando como o NED, né, o National Endowment for Democracy, que a gente tem denunciado, a imprensa do PCO tem denunciado nas últimas semanas, como ele cumpre o papel da CIA. E isso está profundamente relacionado com essa cúpula para a democracia e do governo norte-americano. Produção, pode soltar o vídeo. But when you talk about, going back to your comment about covert action in the 1990s, there are some very interesting things that have come out. For example, even though the Cold War is over, that does not mean that the United States is going to settle for democracy in any particular country. They never have. And the litany is quite long, you know, starting from the 50s, of democratic processes. What is accepted here as legitimate electoral process and pluralistic political parties and so forth. When that goes against U.S. interests, they don't care. I mean, it's not a matter of principle for them. The principle is what's good for us. You know, what's that famous remark that Kissinger made about the situation in Chile? Oh, we shouldn't stand by because of the irresponsibility of the Chilean people. Yeah. And at the same time, then Nixon was telling the CIA to make the Chilean economy scream. Yeah. But what has happened now in the 1990s is that in 1990, Bulgaria, the Bulgarian Communist Party, the former communists, they renamed themselves as the Bulgarian Socialist Party. And they won the 1990 elections in the sense that they took 211 of the 400 seats in the parliament. Do you think that the United States accepted that? All these international observers were there from Western Europe and other places, and they all said this was absolutely free and fair. There was no fraud at all that we could detect. But the United States didn't accept that. And so nowadays, instead of having just the CIA going around behind the scenes and trying to manipulate the process secretly by inserting money here and instructions there and so forth, they have now a sidekick, which is this National Endowment for Democracy, NED. Yeah. And this organization dates from 1967. A lot of people don't realize because it was just established in, I think, 83 or so. But the idea emerged from a series of scandalous revelations in 1967, the worst ones to that point, to hit the CIA. And I was in headquarters at the time that these scandals broke, and the gloom there was something you could touch almost. Because what happened was the long-running CIA's control and manipulation of the international program of the National Students Association in this country, which was the national organization of university students, came out. It was revealed. And that led to revelations of a lot of other CIA operations because they were using the same bogus and real foundations to channel money into all these different overseas organizations. And I remember very well that Time magazine at the time, or Newsweek, I think it was Time, they published a wheel with all these spokes going out, and the CIA was at the center, and then halfway out were all these foundations, American organizations, and then out at the end were the foreign groups that got the money and the instructions. Naturally, they don't give away money without being sure that it's spent the way they want it spent. And so this was a catastrophe for the CIA. And the next month or the month after that, this started in February of '67, and then by April, I think it was, Dante Fachel, the congressman from Florida, was proposing the establishment of an open system to finance these overseas organizations. And we're talking about some government organizations abroad, some political parties, some media organizations, youth organizations and student organizations, all these kinds of so-called pluralist organizations, when in fact they weren't really free organizations, because to the degree that they take money and instructions from the CIA, to that degree they're not free at all, right? But anyway, Fachel came up with this idea, but it didn't go anywhere, because the so-called consensus between the two parties had broken down over Vietnam. And so it wasn't until the early '80s, when Reagan made his speech in the House of Commons about the democracy project worldwide, that this began to take on steam again.
And finally, they decided to copy the German example. Each of the major German political parties has a foundation which is financed by the German government. Before it was West Germany, now the whole country. And, for example, the Friedrich Ebert Stiftung is the SPD, or the Social Democratic Party's foundation. And they finance projects all over the place, and for years in the 50s and 60s, and I would guess even into the 70s. In fact, I know into the 70s and even to the early 80s, the CIA was channeling money through these German foundations abroad. For example, some money, a lot of money, I think it was $1 million or more, but I'm a little hazy on the amount. But anyway, it went through it was CIA money which went through the Konrad Adenauer Stiftung. That's the Christian Democratic Union. It went from there to IVEPO, which is a foundation of the COPE, the Christian Democrats in Venezuela. Oh. And from there, it went to the Christian Democrats in El Salvador, to Duarte, for use in the elections. I've forgotten which year, maybe '84 or something like that. And it was traced. Some journalists did this. And so that is the way they would use these German foundations in the past. So now we've got our own. We don't have to use the Germans unless we really want to anymore. Because in 1984, we established this National Endowment for Democracy, which is nothing but a mega conduit. And the millions or the tens of millions that are set aside for the meddling in the internal affairs of other countries goes to this conduit. It's like a bank account or something, but they have a board of directors and they do reports and stuff like that. But then it goes from there to one of four private foundations. One of the Democratic Party, one the Republican Party, or two, three the AFL-CIO, and four the U.S. Chamber of Commerce. These groups then pass it out to recipients in foreign countries. And in the Nicaraguan elections of 1990, I believe the figure was something like 12.5 million that went from the National Endowment for Democracy through these conduits to the UNO political movement there. It was the party, the coalition, you know, of UNO, which is the most ungodly coalition you can ever imagine. Everything from communists all the way to Somocistas. That's right. And then they had a trade union front, which also received money. And then they had this civic association. Civic association, I think they call it Via Civica. Então, o vídeo foi um pouco longo, mas muito importante, né? E tá aqui no canal para quem quiser assistir depois, quem tiver pego o bonde andando. E é uma denúncia, quer dizer, de uma pessoa que está dentro do sistema, né? E que mostra para a gente aí como o NED é, no fim das contas, uma fachada para a CIA e que, na verdade, ele se diz atuar pela democracia, né? Pela pluralidade, como o próprio agente comenta ali, o ex-agente, mas na verdade ele atua contra a democracia, porque pela quantidade de dinheiro que as pessoas envolvidas com essas iniciativas recebem do NED, ou seja, da CIA, ou do governo norte-americano, eles não são livres. E isso tem tudo a ver com a tal da cúpula para a democracia, que o governo norte-americano foi anfitrião aí nos últimos dias 9 e 10 desse mês. Foram mais de 110 países convidados, né? Cuidadosamente selecionados, não convidaram ninguém que pudesse falar alguma besteira ou ficar meio revoltado, né? E o vídeo, um ponto do vídeo que está um pouco datado já, né? O ex-agente ali, ele fala em dezenas de milhões de dólares. O NED hoje canaliza centenas de milhões de dólares, e no caso dessa cúpula para a democracia, eles estão planejando investir aí 424 milhões de dólares só por esse programa, que é apartado do NED, do USAID e de outros tantos programas que eles têm aí, supostamente em defesa da democracia ao redor do mundo. Pode falar, eu ia passar a palavra. O Felipe Adi, que é a pessoa que está falando no vídeo, ele é um ex-agente da CIA, ele está falando, o vídeo é em 1995, né? Mas
ainda estava muito perto de quando tinha sido formado o NED, o National Endowment, e ele mostra exatamente como foi criado e por quê, e essa parte que você falou é mais importante mesmo, de quem recebe, eles só dão dinheiro para essas instituições, para pessoas que concordam em seguir as instruções da CIA, né? Eles não dão dinheiro para quem não vai seguir as instruções. Então, ele dá os exemplos da época, mas a gente aqui na Causa Operária TV e no Diário Causa Operária e no PCO estamos falando isso, que isso virou um jeito é o normal, né, que está sendo espalhado pelo mundo inteiro. As pessoas acham que é normal receber dinheiro de ONG, mas não é normal porque essa ideia de que eles só dão dinheiro com as instruções de como as pessoas devem se comportar ainda é válida. E é muito fácil de se comprovar. A gente está vendo aí vários casos, hoje a gente vai falar também de alguns. E a Cúpula da Democracia, no programa passado, a gente mostrou que o orçamento para o NED, para o USAID, aumentou em 40%, né? Ou seja, eles estão aumentando o dinheiro para essa prática, porque, como a gente está vendo, o Biden está aumentando a pressão contra os países que não se alinham aos Estados Unidos, e a Cúpula da Democracia foi exatamente isso, né? Foi ajuntar todos aqueles que estão do lado dos Estados Unidos contra a democracia, a resistência, o governo nos outros países que não se alinham. A gente vê isso, por exemplo, o Guaidó, o pessoal do Taiwan foi convidado, né? Bolsonaro. O Bolsonaro, outras figuras de extrema-direita, né? O primeiro-ministro indiano, o Modi, que castigou os agricultores indianos que tiveram que ficar aí 15 meses protestando, não para ter uma conquista, né? Mas para reverter um pacote de leis neoliberais que atacava duramente eles economicamente. Participou também o Ivan Duque, né, grande democrata. A Venezuela a gente sabe que é uma ditadura. A Colômbia, vizinha, é o pináculo da democracia latino-americana, né? Só esse ano, 91 massacres comandados pelo governo direto ou indiretamente, né, contra movimentos populares, contra lideranças indígenas e de movimentos sem terra, das Farc também, né, que acabaram se metendo num acordo de paz que, na verdade, era eles assinaram aí uma carta de suicídio. Uma cilada, né? Uma cilada. Aí a produção colocou o Biden numa mega chamada do Zoom aí com seus aliados e vassalos, né? Tem gente da União Europeia. E o fundo disso como a Adriana colocou, é criar uma unidade, né, para ir para cima dos principais adversários econômicos e políticos do imperialismo no momento, a Rússia e a China, né? E um caso interessante foi que teve um país que recusou a participação nesse evento, que foi o Paquistão, que tem grandes laços econômicos com a China, né? E eles comentaram, assim, eles não deram eles não recusaram de forma, quer dizer, eles recusaram de forma muito educada, né? Falaram que se colocam à disposição para participar no momento mais oportuno, né? Quer dizer, o mundo está acabando, talvez não seja o melhor momento agora, porque eles estão tentando evitar atritos diplomáticos, né? Tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Lembrando que a opção é uma potência nuclear, né? Quer dizer, você vê que é uma situação assim, talvez tivesse países... outro país que... uma democracia que participou, né? As Filipinas, com o Duterte, né? Aquele que cara é o Bolsonaro das Filipinas. Exatamente. Participou a Indonésia também, né? Que é governado por um cara que literalmente é o cara do bandido bom, é bandido morto, né? Tráfico de drogas dá pena de morte na Indonésia. Tudo gente muito democrática, né? Mas o principal ponto aí talvez realmente é a participação de Taiwan,
E daí o imperialismo teve que fazer um grande malabarismo assim, de palavras, né? Porque o evento reúne 110 participantes, não países, porque os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país. Então eles não... Só que eles têm laços diplomáticos, eles dão apoio militar, mas eles não reconhecem como país, porque se eles reconhecerem como país, eles vão romper imediatamente os laços econômicos com a China. Então tem um grande malabarismo político aí, né? Uma farsa total, que eles vão conduzindo até uma situação limite, onde seja confortável para a gente isolar a China, que é o objetivo disso, né? O objetivo disso é unificar o bloco imperialista e intimidar os países que travam uma luta aí com o imperialismo. O Irã, a Nicarágua não foi convidada, obviamente. Um outro caso interessante, né? Quer dizer, na América Latina teve um evento ao mesmo tempo que essa cúpula para a democracia, teve a ALBA, né? Que é a Aliança Latino-Americana. Eu vou precisar buscar o nome aqui, mas é uma iniciativa chavista, né? Ou de bolivariana, e reúne países latinos, né? A Nicarágua, outros países do Caribe. Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Reúne Cuba, inclusive foi em Havana a reunião desse ano, né, a 20ª reunião, e os países que participaram, que não são democráticos, né, não foram convidados para a cúpula do Biden, eles organizaram projetos de infraestrutura entre eles, ampliar os laços comerciais, e um país que participou foi a Bolívia, né, que sofreu um golpe em 2019, e agora elegeu o Luiz Arce, do Morales, que foi o presidente posto pelo golpe patrocinado pelos Estados Unidos, e a Bolívia, não surpreendentemente, né, não foi convidada aí para a cúpula do Biden. Talvez a única coisa coerente que eles tenham feito tenha sido não convidar as monarquias sunitas, né, porque apesar de ser aliados deles no Oriente Médio, do ponto de vista do público geral, é meio difícil você explicar como essas monarquias religiosas são democracias, né?